Opa, bem-vindos a mais uma aula. Pinterest Ads, criação de públicos. Agora a gente vai criar públicos a partir de lista de clientes. Então, repetindo o processo, você vem na aba de anúncios, você vai no gerenciador de públicos. Quando você chega aqui no gerenciador de públicos, você tem algumas opções. A gente vai criar aqui um público e aqui a gente tem um público a partir de lista de cliente, ó. Tá vendo? Quando a gente vem em lista de cliente, ele fala assim, ó, escolha o arquivo. Esse arquivo, gente, ele tem um padrãozinho. Normalmente é um Excel na extensão CSV. Tá vendo aqui, ó? Se o seu arquivo em Excel tiver em XLSX, é só você abrir o arquivo, ir lá em salvar como e converter para CSV. É o chamado lookalike, né? Isso já existe em outras plataformas, não é nenhuma novidade. Então aqui a gente vai, vou até usar o nome lá do Facebook. Não, vou escrever assim, ó, lista de clientes, tá? Não vou usar o termo lookalike não. E aqui a gente vai criar o público a partir da lista de clientes. Aí ele fala para você assim, ó, há um erro, escolha o arquivo em CSV, uma coluna de valores. Então no meu arquivo, o que está dando problema não é o público, é a coluna, com uma coluna de valores. Por quê? Porque eu lá no Facebook eu não coloco valores. E por que não coloco valores? Porque para mim não é importante se o cliente compra R$ 10 ou R$ 1.000. Mas aqui no Pinterest é importante ter uma coluna de valores. Então eu vou abrir aqui o meu banco de dados, tá? E vou incluir uma coluna de valores. Isso vai demorar uns minutinhos, porque repara que eu tenho aqui, ó, coluna de nome fantasia, de telefone, de e-mail, de bairro, cidade, mas eu não tenho uma coluna com valores. Então eu vou criar uma coluna de valores e volto para te mostrar como é que vai ser isso, tá bom? Bom, deixa eu dar um pause aqui e até já. Vamos lá, voltando aqui, escolher o arquivo, lista de cliente com valores, abrir. Vamos ver se ele vai deixar agora eu criar. Eu coloquei uma coluna lá de valores, ó. Ele não deixou eu criar. Ou seja, eu tenho que adequar a coluna. Então assim, ó, como minha planilha ela está bastante confusa, desorganizada, eu vou ter que limpar a minha coluna, ver os campos que estão errados. Mas enfim, o caminho é esse, gente. Você tem uma lista de clientes, você vai criar só lá o nome, e-mail, telefone e tal, os dados que você acha importante, e aí coloca uma coluna de valores. Eu ainda não tenho, minha planilha tá bem bagunçada. Eu peguei uma qualquer aqui só para fazer teste para vocês, ó, mas eu tô vendo que essa qualquer aqui ela tem muitos erros, ó. Ela tem aqui, ó, vamos dizer assim, caracteres que não vão ser reconhecidos e tal. Então não é uma planilha legal para fazer esse teste. Eu, infelizmente, não tenho uma outra planilha de clientes aqui para te mostrar. Mas o caminho é esse aqui. É a lista de clientes, escolhe a lista, manda lá para a plataforma e faz o lookalike. Nós vamos aproveitar o nosso tempo aqui, então, para falar do que? Dos visitantes no site. Para você criar essa lista, é importante você ter a tag do Pinterest instalado, tá bom? E aí o que acontece, ó? Você tem a tag do Pinterest instalado e aqui você vai clicar, selecionar qual é a tag, aquela que a gente criou na nossa aula de tag, e aqui é o período. Lembra do período? Você pode criar até 365 dias, diferente do Facebook, assim. Atividades monitoradas por pixel no Facebook são 180 dias, né, se eu não me engano. E aqui, filtros opcionais, que eu não uso. Mas se você quiser usar, é o seguinte: pessoas que visitaram uma URL específica, de repente no seu site tem lá o barra calçados, de repente você tem no e-commerce, o seu e-commerce vende camiseta, bermuda, tal. E aí você quer falar só com os que visitaram a página de calçados. E aí você vai colocar aqui só a URL da pessoa de calçados. Ou que seja só as pessoas que chegaram até o checkout. Aí você vai colocar o URL somente do checkout. E aí você pode adicionar filtros. Ele aqui me parece que não acendeu o botão enquanto eu não colocar um site. Então www. Deixa eu colocar em minúsculo aqui, ó. Cursos livres.digital, tá? Então, o que ele está me pedindo aqui, ó? Nome,
Eu vou colocar aqui visitantes, remarketing, tá? Para mim, visitantes do site é sempre remarketing, RMKT. Tá aqui, ó. Repara que agora ele disponibilizou, por quê? Porque eu preenchi tudo certinho. Cliquei lá, tá disponível, os visitantes do site. É um dos públicos mais importantes. E mais ainda, gente, não esqueçam de criar os semelhantes a esse. Só que para criar os semelhantes a esse, você não consegue fazer agora. Só depois de 24 horas a 72 horas. A gente costuma dizer que ele está populando. Repara que o público aqui, gente, está sempre com um tamanho menor que 100. Por que menor que 100? Porque eu criei essa conta nova só para te passar isso de criação de públicos, como criar tag, como subir uma campanha. Então essa conta é nova, gente, por isso que está dando tudo menor que 100. Mas se o meu site já tivesse aí a semana rodando, eu tivesse rodando campanha, estaria um número diferente desse aqui, tá? Então entenda bem, isso não é demérito a nada, é só porque a gente criou agora esse público e criamos a conta também hoje, tudo no mesmo dia aí para ir de 0 a 100. Legal? Vamos lá? Fiquem bem e até o próximo vídeo.